e hoje vamos tratar do corpo mental. O corpo mental tem uma importância fundamental, porque, vamos dizer assim, ele pode atrapalhar tudo. Então, é justamente através do corpo mental que nós vamos ser bem-sucedidos no nosso empreendimento de buscar a sabedoria ou que nós vamos naufragar nele. Encontrei uma passagem no Collected Writings, página 584, das instruções esotéricas de Blavatsky, a terceira instrução esotérica de Blavatsky, que ela faz uma afirmação assim, bem contundente, que diz respeito a esse processo de preparação da mente. Ela, até certo ponto, a afirmação parece com coisas que a gente já ouviu de outras fontes, mas tem uns detalhezinhos aqui que têm muita importância. Então ela diz assim: a superfície agitada das águas não reflete nada além de imagens fragmentadas. Ok, até aí já escutamos isso em diversas fontes, mas aí vem a explicação. Enquanto os estudantes não dominarem suas paixões mundanas e permanecerem ignorantes da verdade, as suas mentes despreparadas perceberão tudo à luz dos seus julgamentos mundanos, não das verdadeiras percepções espirituais. Vamos olhar aqui. Enquanto os estudantes não dominarem as suas paixões mundanas e permanecerem ignorantes da verdade, quer dizer, nossas paixões mundanas mantêm a mente agitada e faz com que nós permaneçamos ignorantes da verdade. Até aí, muitos de nós já fomos, né? A verdade última não é coisa para amanhã de manhã ou ontem, verdade? Mas a mente despreparada percebe tudo à luz dos julgamentos mundanos, não das verdadeiras percepções espirituais. Ou seja, a mente despreparada torce tudo. E aí a gente estuda e torce. E não tem a verdadeira percepção espiritual. Porque, como dizem os meninos, a mente mente, descaradamente e continuamente. E o que é isso? A mente mente descaradamente e continuamente. São essas distorções, são esses julgamentos mundanos e preconceituosos que nos impedem de perceber a verdade. Mas a própria frase dá a solução. A superfície agitada das águas não reflete nada além de imagens fragmentadas. Ou seja, a superfície tranquila de Kamamanas, ou seja, do mecanismo astro-mental, pode refletir as verdadeiras percepções espirituais. Então, todo o trabalho tem muito a ver com tranquilização das emoções e da mente, porque as emoções e a mente, na prática, trabalham juntas.
O Marcos sempre gosta de dizer que a mente é um péssimo patrão e um excelente servo. Então é nessa linha que nós vamos. Nós temos que deixar que a nossa natureza divina seja o patrão. E que a mente exerça o seu papel de excelente serva. Nos conduzindo, aliás, quem deve conduzir deve ser nossa natureza divina. Mas quem põe a mão na massa é a mente concreta. Então, nesse sentido, a mente concreta, que reflete as verdadeiras percepções espirituais, ela é capaz de nos guiar bem nesses intrincados caminhos da vida. Então, a mente despreparada atrapalha tudo. E como a gente prepara a mente? Nesse sentido, os 3 livros que estão como indicações dessa escola de verão, eles são muito bons para nos apontar esse caminho. Claro, apontar, porque somos nós que vamos ter que preparar nossas mentes. Os livros podem apenas indicar o caminho como mapas, de maneira que nós não fiquemos à deriva nesse processo complicado que é a vida. Então, os 3 livros são A Técnica do Desenvolvimento Espiritual, da Clara Coates, que é o livro base dessa escola de verão, que está sendo, inclusive, lançado aqui, a Autocultura, de Kataimni, e a Meditação, Sua Prática e Resultados, da própria Clara Coates, onde ela fala detalhadamente sobre o processo da meditação e como lidar com a mente nesse processo. Então, dito isso, vamos para a preparação da mente. Porque a mente é, segundo Taimni, o mais fabuloso e sensacional criador de problemas. Porque separa o um. A verdade verdadeira é a unidade da vida. É Deus como essência de todas as coisas. A mente separa aquilo que é uno. Então, ao separar, nós perdemos a consciência da unidade. Então, para isso, evidentemente, existe a necessidade de controle. Mas controle é uma palavra, às vezes, mal compreendida. Às vezes, controle pode querer dizer ficar duro, rígido. Não, controle é que nem o controle remoto da televisão. A gente liga e desliga, a gente muda de canal, a gente exerce a nossa opção de escolha. Mas isso, geralmente, em relação aos mecanismos de Kama-manas, ou seja, emocional e mental, não está à nossa disposição. Você diz assim, controle, não quero mais ficar irritada, controle, quero sentir amor por todos os seres, controle. Essas coisas geralmente não funcionam assim. Não funcionam por quê? Porque temos a mente desgovernada. Na prática, o que a meditação nos traz de mais concreto é essa capacidade de, pouco a pouco, ir sintonizando com as faixas mais sutis do nosso ser e abandonando, ou pelo menos não nos prendendo ao chamado baixo astral, não nos prendendo às faixas mais grosseiras que impedem a percepção das coisas como elas são. Taimni, no seu livro Autocultura, ressalta muito
que os nossos sentimentos, os nossos pensamentos concretos, pensamentos abstratos, são derivados de fontes distintas. Porque às vezes a gente vê a mente como uma sopa, como um caldo onde está tudo misturado. E, na verdade, são fontes distintas. Por quê? Como muitos de nós sabemos, o corpo mental tem uma natureza dupla, onde os 3 subplanos superiores fazem parte da nossa natureza eterna, da nossa natureza que está no seu processo de evolução, e os 4 subplanos inferiores, que são chamados de mental concreto, fazem parte da nossa personalidade abstrata, da nossa personalidade concreta, esse ser aqui que nós nos identificamos e conhecemos. Então, na mente se dá exatamente o ponto de encontro entre a natureza divina e a natureza transitória. E o funcionamento da natureza transitória, ele é naquele mecanismo chamado Kama-manas, onde o emocional e o mental funcionam junto. Então, existe uma estreita relação com o corpo emocional. Nos primeiros momentos, através da memória e da antecipação, a mente se torna escrava do desejo. Então, eu tenho uma sensação agradável, eu quero repetir aquela sensação, eu ponho a mente para trabalhar como é que eu vou fazer para me manter naquele estado que foi prazeroso anteriormente. Então, isso de uma maneira bem rápida, nós explicamos como é esse mecanismo da mente se escravizar através do desejo. Mas, na medida que ela desenvolve e ganha força e começa a exercer um certo controle, ela termina por dominar esse mecanismo do desejo. Então, eu vou ler aqui para vocês as funções do corpo mental. E Katainen nos explica: a primeira e primordial função do corpo mental inferior é converter as sensações astrais em percepções mentais, de cor, forma, som, gosto, cheiro e tato. As vibrações impostas aos órgãos dos sentidos são levadas pelos nervos aos centros correspondentes do cérebro físico e daí são refletidas no corpo astral e convertidas pelo centro do corpo astral em sensações. Mediante outro reflexo, vibrações atingem a mente inferior, onde são convertidas em percepção. Então, nós vemos, através dessa explicação técnica, que há um mecanismo onde a mente atua em relação às percepções sensoriais, criando nossas percepções mentais. E a segunda função é justamente de combinar essas imagens que foram adquiridas pelos sentidos, formando uma imagem composta. Também um elemento muito importante é de agregar os elementos faltantes. O que quer dizer isso? O que quer dizer que quando eu vejo aqui um celular em cima da mesa, eu não estou vendo a parte de trás, mas eu sei que ali atrás tem uma câmera. Por quê? Porque eu já conheço esse aparelho. Então, embora eu não esteja vendo diretamente a câmera que está atrás ali, eu conhecendo esse aparelho, eu sei que tem atrás. Há um tempinho atrás, há um ano atrás mais ou menos, eu fiz operação de catarata, porque meus olhos estavam perdendo visão todo o tempo. E eu costumava dizer, claro que eu fiz a operação de catarata porque o médico me disse que eu ia ter que parar de dirigir se não fizesse. E eu costumava dizer que aquelas caixinhas que estão vindo ali têm rodas. Porque eu não conseguia ver a roda dos carros. Mas eu conheço os carros e eu sei que tem 4 rodas. Mas hoje em dia eu fiz a operação e eu já vejo as 4 rodas, não vejo só umas caixinhas transitando pelas ruas. Então,
esse elemento de agregar os elementos faltantes que você não vê com os olhos, mas você sabe que estão ali, é uma função do corpo mental. Também separa e ao mesmo tempo agrega, faz imagens compostas e ao mesmo tempo separa. Então, o corpo mental inferior é o coordenador de todos os nossos movimentos na vida em relação aos desafios do dia a dia do mundo externo. Só que há um perigo nessa coordenação, é que essa composição de imagens se dá demasiadamente rápido. E porque é demasiadamente rápido, nós temos a possibilidade de interferir com os nossos preconceitos e ver coisas que realmente não estão ali. Nessas combinações de imagens, aos poucos, nós aprendemos a pensar. E o pensamento nada mais é do que o estabelecimento de relações entre imagens presentes na mente. Então, nesse sentido, é evidente que a qualidade do nosso pensamento vai depender muito do material arquivado, como das leituras, da meditação, leitura das escrituras sagradas e etc. Mas a mera presença de imagens mentais positivas não é suficiente para que o pensamento seja de boa qualidade. É como um joalheiro, nós precisamos ter persistência e saber discriminar o joio do trigo. Quando nós estamos aqui, tem uma mesa, tem uns copos, tem uma cadeira, etc. Nós damos nomes e formas às coisas, embora todas essas coisas sejam átomos em grande movimento. Mas a nossa percepção é uma percepção razoavelmente estática. E nessa percepção, nós, de certa forma, criamos o mundo em que vivemos, através de um mecanismo que o hinduísmo chama de vikshepa. Não vou entrar em detalhes a respeito disso, mas, na verdade, nós vemos muito do que projetamos através das nossas imagens mentais. Então, nós falamos de preparar a mente para a recepção da sabedoria. Como que nós vamos preparar? Primeiro, dando-lhe bom alimento, vendo que as nossas imagens mentais estejam repletas de pensamentos inspiradores, de percepção dos grandes seres, onde nós temos uma visão mais ampla do que apenas os nossos interesses limitados. Mas só o material acumulado não é suficiente, é necessário certo grau de discriminação e controle. Como se dá esse controle da mente? Em primeiro lugar, objetivando as nossas percepções. O que quer dizer objetivar as nossas percepções? No primeiro momento, nós temos que nos separar daquilo que estamos percebendo e depois voltar a nos unificar. Temos que nos separar das nossas próprias percepções mentais. Isso, até certo ponto, parece impossível, porque muito pouca gente pode realmente se separar dos seus próprios pensamentos. Mas existem várias indicações na literatura espiritual que isso não só deve ser feito, como dicas de como isso pode ser feito.
Por exemplo, eu estou com um pensamento. Aí daqui a pouco eu estou com outro pensamento. Entre um pensamento e outro, há um espaço. Eu me chateei. Daqui a pouco a chateação passou. Se eu me identificasse definitivamente com os pensamentos, então eu e a chateação somos um para sempre. Porque eu sou a chateação, tá certo? Não, mas a chateação é uma coisa que vem e passa. Então, se ela vem e passa, ela é diferente do meu ser. Meu ser e minhas percepções astromentais não são exatamente a mesma coisa. Então, através desse mecanismo, nós vamos estabelecendo um dualismo entre o controlador e o controlado. E ao perceber que os estados mentais nos dominam, nós começamos a observá-los. A observação é o segundo passo, e a observação deve ser feita o tempo todo, digamos assim. O tempo todo, de modo a ganharmos familiaridade de como a nossa mente funciona. E percebermos os seus condicionamentos, os seus preconceitos, as suas tendências. E só então, depois de uma percepção mais apurada, que nós podemos efetivamente começar a controlar a mente. Porque esse controle, no sentido de não estar preso a uma faixa mental, mas poder mudar de faixa mental por decisão própria, ele pode e deve ser exercido. E como que começa isso? Como nós dissemos, primeiro com uma certa percepção de que não somos a mente. Depois, uma observação mais contínua de como a nossa mente funciona. E um terceiro ingrediente que é muito importante é aprendermos a agir com atenção, aquela plena atenção que os budistas dão tanta importância. Esse hábito de agir de uma forma concentrada, ele não só nos ajuda espiritualmente, como também nas tarefas do dia a dia. Também a nossa eficiência cotidiana depende muito da nossa capacidade de fazer foco com a mente. E essa mente unidirecional, ou seja, a mente que tem a capacidade de fazer foco, ela se compara àquela frase: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. A água mole dispersa na pedra dura não faz nem cosquinha. Mas com persistência, a água pode ter uma influência até sobre a pedra, quando elas têm densidades completamente diferentes. Essa questão de fazer tudo com plena atenção, no princípio, parece chato. No princípio, pode criar uma tensão, mas depois se torna um hábito. Tem até aquela famosa historinha, que talvez muitos de vocês conheçam, do pessoal daquela família na China, que usava as louças de porcelana como louças do dia a dia. E aí chegou um estrangeiro e disse: não, mas como é possível vocês usarem essas louças caríssimas no dia a dia? E aí a senhora disse: não, quando nós lavamos prato, nós lavamos prato. Ou seja, tudo que a gente faz com plena atenção
a gente faz bem feito. Então, aos poucos, nós criamos o hábito de agir com a mente focada. Porque hoje em dia, a maioria de nós tem uma mente dispersa. E a televisão e outras coisas, a nossa vida, de uma maneira geral, tem o hábito de produzir muitas imagens e criar a dispersão. Então, nós temos que fazer, nesse sentido, o movimento na contramão, o movimento de fazer foco com a mente. Porque também os pensamentos flutuantes, eles atrapalham bem mais do que podemos imaginar. E outra coisa, as formas mentais nos atingem. Não só as nossas próprias formas mentais, como as formas mentais que estão pairando no ambiente. E na medida em que nós temos uma mente desatenta, dispersiva, nós embarcamos em ondas alheias, se é que podemos usar essa expressão. Então, aos poucos, criando o hábito da concentração mental, nós vamos exercendo o nosso discernimento e fazendo uma seleção dos nossos pensamentos, dizendo: esse pensamento me leva para o ralo, esse pensamento não serve para mim, não devo estar alimentando esse pensamento. Mas esse movimento deve ser feito com aquilo que se chama de substituição nobre, substituindo um pensamento pelo outro. Porque ao tentar eliminar um pensamento que consideramos nocivo, podemos estar tentando apagar o fogo com gasolina, dando mais energia àquele pensamento do que ele deveria ter. E justamente abandonar o pensamento antigo, geralmente a mente não fica em branco. Então nós devemos substituí-lo. Então, com a prática desses movimentos, a mente automaticamente passa a repelir ideias que não têm nada a ver. Se algo nos afeta, é porque temos algo dentro da nossa psique que responde àquilo. Então, a real proteção é a pureza. Então, passamos do controle da mente para a pureza? Como é que é isso? Claro, como vamos esperar purificar a mente se sequer temos controle dela, sequer percebemos os seus movimentos, nos enganamos naquela frasezinha do começo: a mente mente descaradamente e continuamente. Então, enquanto nós acreditamos nas mentirinhas da mente, como pensar em purificação? Primeiro, é preciso ganhar um certo grau de controle. Então, aqui o Taimni sintetiza aqui, ele diz: a prática da constante vigilância e atitude realista em relação aos pensamentos vindos do exterior não só aumenta a nossa saúde mental e efetua a purificação progressiva da mente, como também desenvolve aquela estabilidade da mente tão necessária à prática bem-sucedida da meditação. Então já entrou um outro ingrediente, a meditação. A meditação é um ingrediente fundamental nesse processo de preparação da mente para a recepção da sabedoria. Como nós dissemos, o primeiro passo é refrear a tendência devagar, aumentando progressivamente a concentração
E esse processo é praticamente uma ginástica mental. Por quê? A meditação realmente só começa quando tivermos adquirido certo grau de controle da mente. Aqui é uma definição de meditar. Meditar sobre qualquer assunto é extrair-lhe a própria essência, penetrando no seu significado mais profundo. Para penetrar no significado mais profundo de qualquer ideia, nós temos que abstrair. Abstrair quer dizer abandonar as regiões superficiais da mente e mergulhar na sua profundidade. E aí vem o pulo do gato. Quando nós tivermos adquirido a capacidade de concentrar a mente em algo, mantê-la firme, não duros, relaxados, com real controle, como o controle remoto, que você muda o canal, que você põe no canal e deixa naquele canal. Você concentra, tira a imagem e se mantém concentrado. Esse é o grande pulo do gato que nos permite ter um conhecimento direto da natureza divina e imortal. O indivíduo que puder praticar isso nunca mais será o mesmo, porque ele teve uma percepção de algo que é abstrato, uma percepção que lhe possibilita cada vez menos se enganar com a mente que mente continuamente, descaradamente. Vocês podem dizer, mas isso é muito difícil. Claro. Qual é o primeiro dia de aula para o pós-doutorado? É o primeiro dia de aula do primeiro ano da escola primária, não é não? Não é assim que a gente começa a nossa caminhada para o pós-doutorado? Se algumas coisas só podem ser realizadas lá na frente, se a gente não começar agora com o básico, com aprender pouco a pouco a não ser enganados pelas nossas próprias percepções emocionais e mentais, como vamos esperar que a mente tranquila possa refletir as realidades do mundo espiritual? É preciso tranquilizar essa mente. É preciso acalmá-la. É preciso ter controle sobre ela. Não um controle duro, mas suave, sereno. Dessa forma, nós nos preparamos para a verdadeira meditação. E, através dessa preparação, nós atraímos um influxo de forças espirituais muito poderosas. E essas forças espirituais muito poderosas, que são nossa verdadeira natureza, nosso ser divino, na sua caminhada pela vida, dessa forma, nós vamos purificar os nossos veículos, de forma, especialmente o mental, de forma que eles atrapalhem cada vez menos.
E a meditação é um dos meios mais poderosos para a purificação do corpo mental. Por que essa purificação? Porque nós temos imagens armazenadas que, na prática, se configuram em preconceitos, percepções errôneas, distorções. Esses obstáculos devem ser eliminados. Por quê? É como um óculos. Se eu tenho um óculos todo embaçado, eu não vou conseguir ver direito. Mas na medida em que nós limpamos o óculos ou tiramos a catarata do olho, fica bem mais fácil de enxergar as coisas como elas são. Porque a verdadeira inteligência não está na mente. A mente é o nosso computador, que armazena, organiza, mas a verdadeira inteligência está em Budi. E Budi não consegue operar através dessas distorções, através dessas tendências ou samskaras. Então, é só paralisando e eliminando essas distorções mentais que nós vamos ter a capacidade de ver as coisas como elas são. E para isso é pré-requisito a mente aberta. Por quê? Porque as opiniões são meros reflexos de pensamentos anteriores. A verdade está acima dessas opiniões. A verdade é Deus, é a essência de todas as coisas, é a unidade da vida. Essa unidade não consegue penetrar nos veículos distorcidos. Ela se fragmenta. Então, nós temos que fazer essa purificação do nosso veículo mental para que aquilo que verdadeiramente é inteligente em nós possa atuar e ver as coisas como elas são. Isso implica que nós não devemos sobrecarregar nossas mentes com informações inúteis. Um mestre de sabedoria, ele tem acesso ao Google cósmico. Ele tem acesso aos registros akáshicos, onde tudo pode ser conhecido. Ele não precisa memorizar nada, porque ele vai lá, pega a informação correta, traz para cá e opera sem distorções. Nós temos que, pouco a pouco, ir adquirindo a capacidade de sintonizar com esse Google individual, que é a nossa essência divina, para posteriormente sintonizarmos com esse Google cósmico que tem todas as informações sem distorções. Então, nós temos que evitar perda de tempo, concentrar a mente, separar o útil do inútil e temos que ver também a qualidade e a forma apropriada das nossas imagens mentais. E, posteriormente, o desenvolvimento dos poderes da mente, que é como um rádio, ou vamos dizer hoje, como um telefone celular, ou como um computador, onde nós acessamos os registros universais. Porque
todo conhecimento está na mente do Logos. Então, nós não precisamos ficar armazenando detalhes que vão, de uma certa forma, tumultuar a nossa própria faculdade de percepção. E depois, fazer a grande síntese. O que é essa grande síntese? É lidar com nós mesmos de uma forma em que a razão de ser da existência e os mecanismos que dispomos para a aquisição da sabedoria espiritual estejam presentes na nossa vida. Não como algo utópico, belo, lindo, lá longe, mas como algo vivo, vivencial, algo prático que muda a qualidade das nossas vidas. Vejam que não é pouca coisa. Vejam que através desse processo de preparação da mente, nós podemos efetivamente nos preparar para as verdadeiras percepções espirituais. Não é conto da carochinha, é habilidade, arte de viver. Arte de viver bem, arte de ser feliz, arte de não se enganar, arte da correta percepção. Será que nós queremos isso? Será que isso tem a ver com a própria razão de ser da nossa existência? Como com a flor do lótus? Nascemos no lodo, mas podemos crescer e abrir as nossas almas em ânsias para o sol, para as coisas como elas são, sem enganos, sem nuvens. Será que não é isso? Concretamente, acho que é isso. E abstratamente, como nós dissemos, os 3 subplanos superiores desse corpo mental, eles fazem parte da nossa natureza eterna. Na verdade, eles não são só parte da nossa natureza eterna, eles são o que dá consistência ao nosso ser. Porque o princípio búdico e átmico são universais. O que torna nós mesmos, nesse trajeto de evolução, é o corpo causal, ou esses 3 subplanos superiores do plano mental. Então, esses 3 subplanos, eles servem como órgão do pensamento abstrato. Vamos tentar dar um exemplo bem conhecido. O exemplo da cadeira. Nós temos uma cadeira aqui na frente. Uma cadeira azul, uma borda preta, almofadinha, mas... Oh, é verde? Oh. Olha, eu vejo azul, mas tem outra de madeira, tem outra que é um trono, tem outra... Tem vários
E como nós sabemos reconhecer? Porque nós temos um arquétipo. Nós temos um modelo do que é uma cadeira. E esse modelo abstrato toma forma, mas ele toma várias formas e nós podemos reconhecer. Então, esse movimento de sair do abstrato para o concreto, do concreto para o abstrato, que é a dedução e a indução, fazem parte do desenvolvimento do nosso mental abstrato. E também é importante notarmos que fatos não correlacionados não passam de entulhos. Nós temos que ver a relação entre os fatos. E essa relação, ela é uma abstração, ela é uma percepção dos níveis superiores do corpo mental. E outra coisa que também temos que ter presente é que esses subplanos superiores do corpo mental, eles são um repositório da nossa evolução humana, como também repositórios do karma. Servem como repositórios do bom e do mau karma que as personalidades criaram durante as encarnações. Então, nisso tem uma imagem muito legal, que é a imagem de alguém pintando um retrato. Enquanto nós estamos pintando um retrato e o retrato não está completo, especialmente se ele está assimétrico, ele vai estar feio. Mas na medida em que a forma vai se tornando completa na sua simetria, vai ficando cada vez mais bela. Então, nós também, fazendo uma analogia, o nosso desenvolvimento como seres divinos, nós estamos pintando essa simetria no nosso verdadeiro ser. O que quer dizer que aquilo que é o mal é apenas a ausência do bem, a falta de desenvolvimento do nosso ser nos níveis mais superiores. E o vício, por sua vez, é a ausência de virtudes. Quando nós vemos que há um ser evoluindo, crescendo, esse ser, no começo, era como uma semente de uma árvore. A semente da árvore tem a árvore toda dentro. Mas você pode dizer, como cabe num negocinho desse tamanhozinho uma árvore enorme? De forma potencial. Nós, no início desse trajeto de evolução, temos potencialmente todo o nosso verdadeiro ser, mas em forma potencial, como semente. Precisamos desabrochar essa semente no seu desenvolvimento completo e harmônico. E esse é o verdadeiro papel da evolução. E isso se dá através de muitas vidas. E muitas vidas nas quais um mesmo indivíduo está crescendo, está completando o seu desenvolvimento. E às vezes desenvolve em uma vida uma coisa, desenvolve em outra vida outra, mas o ser é único. E a unicidade desse indivíduo que percorre as várias encarnações ajudam, nos trazem esse desenvolvimento cada vez mais simétrico. Mas resulta que algumas vidas podem ser úteis para esse crescimento e outras podem ser verdadeiras perdas de tempo.
Então, nesse sentido, nós nos lembramos da carruagem de Platão, que tem a madeira, os cavalos, o cocheiro e o passageiro. A madeira, o corpo físico, os cavalos, as emoções, o cocheiro, o mental concreto e o passageiro, nosso verdadeiro ser que veio para uma viagem. A comunicação entre o cocheiro e o passageiro é fundamental para que essa carruagem não vá para um lugar totalmente diferente do que era o melhor, do que era o desejável. Então, aos poucos, toda a nossa personalidade se torna como serva de nós mesmos, da nossa natureza divina, do nosso verdadeiro ser. E, para isso, temos que ir nos desencantando com as coisas transitórias, deixando de nos enganar pelas fascinações transitórias. Esse exercício, que eu não vou ter tempo agora de me aprofundar, de ir do particular para o geral e do geral para o particular, é extremamente útil para afinar a nossa percepção. Então, nos diz Taimni, o corpo causal é semelhante a um espelho que pode refletir no mental inferior as verdades presentes na mente universal. E aquele que tem suficientemente desenvolvido e em comunicação com o corpo mental inferior, tem à sua disposição meios para entrar em contato até certo ponto com a mente universal. E eu gostaria de encerrar essa minha apresentação sobre preparando a mente para a recepção da sabedoria com palavras de Damodar Mavalankar, que foi um excelente teósofo dos primeiros tempos. E ele aconselhava: a primeira coisa a ser feita é estudar os axiomas do ocultismo e trabalhar sobre eles através dos métodos dedutivo e indutivo, o que é real contemplação. Para que isso se transforme num propósito útil, aquilo que é compreendido teoricamente precisa ser realizado na prática. Obrigada.